Meu nome é Amara Azevedo e tenho 34 anos. Em pé no portão da minha mansão de frente para o mar, senti uma estranha mistura de emoções me invadir enquanto olhava para as duas pessoas que nunca pensei que veria novamente. Meu irmão, André, e sua esposa, Valéria, estavam com suas malas aos pés, a desesperança em seus olhos enquanto imploravam para morar comigo. 10 anos atrás, André me deu um soco no rosto e me cortou completamente de sua vida porque Valéria me chamou de lixo, e eu ousei confrontá-lo sobre isso. Antes de eu contar qual decisão tomei naquele dia, me diga de onde você está assistindo e inscreva-se se você também já teve que lidar com membros da família tóxicos. Eu cresci em um bairro de classe média em Belo Horizonte com meus pais e meu irmão mais velho, André. Nossa casa era modesta, mas confortável, um sobrado com um pequeno quintal, onde André e eu passávamos horas brincando juntos quando éramos jovens. Ele era 4 anos mais velho que eu, e naqueles primeiros anos, ele era meu protetor e melhor amigo. Lembro-me dele me ensinando a andar de bicicleta, segurando a parte de trás do selim e correndo ao meu lado até que eu encontrasse meu equilíbrio. Quando as crianças da vizinhança me provocavam por causa do meu cabelo cacheado, André intervinha e mandava que eles se afastassem. Nossos pais trabalhavam em finanças, meu pai como consultor de investimentos e minha mãe como contadora. Eles trabalhavam muitas horas, o que significava que André e eu passávamos muito tempo juntos depois da escola. Íamos para casa juntos, André sempre se certificando de que eu atravessasse as ruas com segurança, e então fazíamos nossa lição de casa na mesa da cozinha antes de fazer sanduíches e assistir desenhos animados. Tudo mudou quando André completou 12 anos. Nossos pais, de repente, começaram a depositar enormes expectativas nele. Eles o matricularam em todas as aulas avançadas disponíveis, o inscreveram em múltiplas atividades extracurriculares e constantemente falavam sobre como ele seguiria os passos deles no mundo financeiro. Foi como se, da noite para o dia, o foco de nossa família inteira mudasse para André e seu futuro. Eu tinha apenas 8 anos na época e notei a mudança imediatamente. Os jantares em família se tornaram sessões de interrogatório sobre as notas e conquistas de André. Minhas conquistas, como ganhar o concurso de soletração ou conseguir o papel principal na peça da escola, eram brevemente mencionadas antes que a conversa voltasse para André. Ainda me lembro da pontada de decepção quando ninguém foi me ver na produção escolar de Alice no País das Maravilhas, porque entrava em conflito com um dos torneios de debate de André. Com o passar dos anos, trabalhei cada vez mais para conseguir a aprovação de meus pais. Mantinha um histórico escolar perfeito, entrei para o Grêmio Estudantil e fui voluntária no hospital local. Mas não importava o que eu fizesse. Nunca parecia se igualar às conquistas de André aos olhos de meus pais. Quando eu trazia notas altas, minha mãe apenas acenava com a cabeça e dizia: "Isso é bom, Amara", antes de se virar para André e se derreter com seu B- em cálculo avançado. A mudança em André foi gradual, mas inconfundível. O irmão gentil e protetor que eu conhecera começou a se transformar em alguém que absorvia as atitudes de nossos pais. Ele se tornou condescendente, muitas vezes fazendo comentários sarcásticos sobre meus interesses ou conquistas. Teatro é apenas brincar de faz de conta, Amara. Não é como se o que eu estou fazendo fosse realmente importar no mundo real. Ele dizia quando eu lhe contava animadamente sobre conseguir um papel na produção da escola. Na época em que eu estava no ensino fundamental e André no ensino médio, a divisão entre nós havia crescido muito. Ele raramente tinha tempo para mim, muito ocupado com seus estágios de prestígio e cursos preparatórios para a faculdade. Quando ele me reconhecia, era muitas vezes para me criticar ou me provocar na frente de seus amigos. Lembro-me de um incidente particularmente doloroso quando eu tinha 13 anos e havia convidado meu primeiro crush para estudar. André entrou na sala de estar e começou a contar histórias embaraçosas sobre mim quando criança, rindo enquanto meu rosto ficava vermelho de humilhação. Apesar de tudo isso, eu ainda me agarrava à crença de que, em algum lugar no fundo, André ainda se importava comigo. Eu notava vislumbres do meu antigo irmão ocasionalmente, como quando ele me ajudava discretamente com minha lição de trigonometria, sem que nossos pais soubessem. Ou quando ele me defendia de um professor particularmente desagradável que injustamente me acusara de colar em uma prova.
Eu tentava manter nossa conexão, deixando bilhetes de incentivo em sua mochila antes de grandes provas, ou guardando o último pedaço de bolo de chocolate para ele, porque eu sabia que era o favorito dele. Às vezes, esses gestos eram recebidos com um raro sorriso ou um rápido afago no meu cabelo, momentos que eu valorizava porque me lembravam de como as coisas costumavam ser. Quando André foi para a faculdade aos 18 anos, nossa casa pareceu mais vazia e, de alguma forma, menos tensa. Sem ele lá para me comparar constantemente, meus pais ocasionalmente notavam minhas conquistas. Minha mãe realmente compareceu ao meu torneio de debate quando cheguei à final, e meu pai me ajudou com minhas inscrições para a faculdade. Mas a conversa deles ainda girava em torno de André, suas aulas em uma das melhores universidades do país, suas perspectivas de estágio, as conexões importantes que ele estava fazendo. Eu me dediquei aos meus estudos e atividades extracurriculares com renovada determinação. Se eu não pudesse ter o amor e a aprovação incondicionais de meus pais, eu pelo menos faria algo de mim mesma em meus próprios termos. No meu último ano, eu havia me tornado a oradora da turma, ganhado uma bolsa de estudos integral para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e sido aceita em seu prestigioso programa de negócios. No dia em que recebi minha carta de bolsa de estudos, corri para casa transbordando de emoção. Eu havia conquistado algo significativo inteiramente por mérito próprio, algo que aliviaria meus pais de qualquer encargo financeiro para minha educação. Encontrei meus pais na cozinha e ansiosamente compartilhei minha notícia. "Isso é maravilhoso, Amara", disse meu pai, levantando os olhos brevemente do jornal. "A UFRJ tem um bom programa", minha mãe acrescentou, mexendo o café. Não tão renomado quanto o de André, é claro, mas muito respeitável. A resposta morna deles me feriu, mas eu já esperava. O que eu não esperava era o telefonema que veio 15 minutos depois. Era André, e meus pais imediatamente o colocaram no viva-voz. Ele acabara de receber uma oferta para uma posição de associado de verão em um grande banco de investimentos, uma posição tipicamente reservada para estudantes de MBA. Meus pais explodiram em aplausos e congratulações. Minha bolsa de estudos completamente esquecida na empolgação com a conquista de André. Eu sentei ali na mesa da cozinha, com a carta de bolsa de estudos ainda na mão, sentindo-me invisível em minha própria casa. Foi naquele momento que percebi que não importava o que eu realizasse, nunca seria o suficiente para me colocar em pé de igualdade com André em minha família. E essa percepção, por mais dolorosa que fosse, finalmente me deu a liberdade de parar de buscar a aprovação deles e começar a construir meu próprio caminho. Enquanto fazia as malas para a faculdade naquele outono, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma de que criaria uma vida significativa em meus próprios termos, com ou sem o reconhecimento de minha família. Mal sabia eu, então, quão completamente essa promessa seria testada nos anos seguintes. Chegar à Universidade Federal do Rio de Janeiro foi como entrar em um novo mundo. Pela primeira vez na minha vida, eu estava cercada por pessoas que não me conheciam como a irmãzinha de André, mas simplesmente como Amara. Meu dormitório era um prédio de 5 andares de tijolos, com grandes janelas que davam para a Baía de Guanabara. Eu tinha uma colega de quarto chamada Renata, de Salvador, que estudava biologia marinha e me apresentou a comidas apimentadas e bandas de rock independente. Durante a semana de orientação, participei de uma vitrine de startups de tecnologia que mudou a trajetória da minha vida. Observar jovens empreendedores apresentando apaixonadamente suas ideias para um painel de investidores acendeu algo dentro de mim. Eu sempre me interessei por negócios, mas ver esses inovadores, muitos não muito mais velhos que eu, me fez perceber que não precisava esperar até depois da formatura para buscar meus próprios empreendimentos. Declarei uma dupla especialização em administração e ciência da computação, o que levantou algumas sobrancelhas de meu orientador acadêmico. Essa é uma combinação ambiciosa, ele alertou. A carga de trabalho será intensa, mas eu estava determinada. Anos tentando provar meu valor à minha família me tornaram resiliente e disciplinada quando se tratava de desafios acadêmicos. A vida universitária era agitada, mas emocionante.
Eu me juntei ao Clube de Empreendedorismo e à Associação de Mulheres nos Negócios, onde conheci estudantes com a mesma mentalidade que compartilhavam minha paixão pela inovação. Durante o segundo ano, comecei a desenvolver uma ideia para um aplicativo móvel que ajudaria pequenas empresas a gerenciar seu estoque e se conectar com fornecedores locais. Passei inúmeras noites no laboratório de informática da universidade aprendendo linguagens de programação adicionais e trabalhando em protótipos. Meu relacionamento com minha família ficou cada vez mais distante durante esse tempo. Eu ligava para casa todo domingo, mas as conversas eram breves e superficiais. Meus pais estavam preocupados com o progresso de André em seu novo emprego na empresa financeira, onde o ajudaram a conseguir uma posição. Quando mencionei minha ideia de aplicativo durante uma ligação, meu pai riu e disse: "Aplicativos são aos montes hoje em dia, Amara. Concentre-se em conseguir bons estágios como seu irmão." A independência financeira se tornou minha prioridade. A bolsa de estudos cobria minha mensalidade, mas as despesas de vida no Rio de Janeiro eram altas. Eu trabalhava 20 horas por semana na livraria do campus e pegava projetos freelance de design de sites para empresas locais. Cada real que eu ganhava ia para construir meu negócio ou pagar por itens essenciais. Eu vivia de forma frugal, muitas vezes pulando eventos sociais para economizar dinheiro ou trabalhar no meu aplicativo. Durante meu terceiro ano, conheci o professor Roberto Mendes durante uma competição de pitch de negócios. Um ex-executivo de tecnologia que havia vendido sua empresa por milhões antes de se dedicar à academia. Roberto viu potencial na minha ideia e se ofereceu para me mentorar. Sob sua orientação, refinei meu plano de negócios e aprendi sobre como conseguir financiamento. "Você tem algo especial aqui, Amara", Roberto me disse depois de revisar meu último protótipo. "Mas você precisa pensar grande. Isso poderia ajudar não apenas negócios locais, mas criar uma rede entre regiões." Com o incentivo de Roberto, me inscrevi no programa de incubadora de startups da universidade e fui aceita. Isso me deu acesso a espaço de trabalho, recursos e apresentações a potenciais investidores. Montei uma pequena equipe de colegas que acreditavam na minha visão. Sofia, uma programadora brilhante. Lucas, um estudante de marketing com ideias criativas. E João, que entendia de logística da cadeia de suprimentos. No verão antes do meu último ano, lançamos uma versão beta do aplicativo chamado Elo de Suprimentos, com 20 empresas locais no Rio de Janeiro. O feedback foi promissor, mas rapidamente descobrimos falhas em nosso modelo. Várias empresas desistiram, citando problemas com a interface do usuário e problemas de integração com seus sistemas existentes. Foi meu primeiro verdadeiro sabor do fracasso. E me atingiu em cheio. Lembro-me de ligar para Roberto em lágrimas do meu pequeno apartamento, pronta para desistir. "Isso faz parte do processo", ele me garantiu. "Todo empreendedor de sucesso enfrenta contratempos. O que importa é como você responde a eles." Levando seu conselho a sério, reuni minha equipe para uma avaliação honesta do que deu errado. Passamos os 2 meses seguintes reconstruindo completamente a plataforma, abordando cada problema levantado por nossos testadores beta. Usei cada centavo das minhas economias para nos manter à tona durante esse período, muitas vezes pulando refeições para esticar ainda mais meu orçamento. Quando voltei para casa no Natal daquele ano, o contraste entre a vida de André e a minha não poderia ter sido mais gritante. Ele havia acabado de ser promovido em sua empresa e comprado um apartamento de luxo no exclusivo bairro da Gávea, no Rio. Enquanto isso, eu usava roupas de brechó e havia perdido peso devido aos meus hábitos alimentares irregulares. "Você parece cansada, Amara", minha mãe comentou durante o jantar de Natal. "Talvez você devesse reconsiderar esse negócio de aplicativos. Há uma posição de nível de entrada na empresa de seu pai que pode te servir depois da formatura." "Estou bem, mãe", respondi, tentando esconder minha frustração. "O Elo de Suprimentos está passando por algumas dores de crescimento, mas estamos progredindo." André sorriu de escárnio do outro lado da mesa. "Elo de Suprimentos soa como um site de namoro para trabalhadores de armazém." Nossos pais riram e senti aquela familiar pontada de ser a piada da família. Mas algo havia mudado em mim. Em vez de me encolher diante do desprezo deles, me vi descrevendo calmamente nosso novo modelo de negócios e o mercado potencial que estávamos visando.
Eles podem não entender ou aprovar, mas eu não precisava mais que o fizessem. Depois da formatura, enquanto a maioria dos meus colegas estava fazendo entrevistas para cargos corporativos, decidi me dedicar totalmente ao elo de suprimentos. Relançamos com nossa plataforma aprimorada e começamos a ver um crescimento constante. Roberto me apresentou até alguns investidores anjo que forneceram financiamento suficiente para nos mudarmos para um pequeno espaço de escritório e contratar 2 desenvolvedores adicionais. O primeiro ano foi exaustivo. Eu trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Houve momentos em que questionei minha decisão, especialmente quando via as atualizações de André nas redes sociais, viajando para locais exóticos, para reuniões de negócios ou se mudando para uma casa ainda maior. Tudo com apoio financeiro e emocional contínuo de nossos pais. Mas, lentamente, o elo de suprimentos começou a ganhar força. Pequenas empresas no Rio de Janeiro começaram a nos recomendar a seus colegas em cidades vizinhas. No marco de 18 meses, tínhamos mais de 300 empresas usando nossa plataforma e havíamos nos expandido para 3 estados. Ainda não éramos lucrativos, mas estávamos crescendo constantemente. Eu ainda fazia aparições obrigatórias em reuniões familiares, embora estas se tornassem cada vez mais desconfortáveis. Meus pais me apresentavam a seus amigos como nossa filha, que tem um pequeno negócio na internet, enquanto André era apresentado como nosso filho, o vice-presidente de um grande banco. Aprendi a sorrir durante essas interações, sabendo que a validação externa da minha família era algo que eu talvez nunca recebesse. O que eu não percebia era que, enquanto um capítulo de decepção familiar estava se encerrando, outro, mais doloroso, estava prestes a começar, que testaria não apenas minha determinação nos negócios, mas meus limites pessoais de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Conheci Valéria pela primeira vez durante um jantar de ação de graças na casa de meus pais, quando eu tinha 26 anos. André havia mencionado que estava trazendo alguém especial, e meus pais estavam praticamente vibrando de emoção. Eles haviam redecorado o quarto de hóspedes, comprado louça nova para a ocasião, e minha mãe até contrataram uma faxineira profissional pela primeira vez em anos. Quando chegaram, entendi imediatamente o alvoroço. Valéria era deslumbrante, com cabelos escuros e brilhantes, maquiagem perfeita e o tipo de confiança que vem de uma vida inteira ouvindo: "Você é especial." Ela usava roupas de grife que até eu conseguia reconhecer, apesar do meu interesse limitado em moda. André a olhava como se ela fosse a coisa mais importante do mundo, e meus pais estavam igualmente encantados. "Amara, esta é Valéria Carvalho", disse André, enfatizando o sobrenome dela como se eu devesse reconhecê-lo. Mais tarde, soube que ela era filha de um grande empresário da construção civil. "É tão bom te conhecer", disse Valéria, dando beijos no ar em minhas bochechas. André me falou muito sobre a irmãzinha dele e o aplicativo fofo dela. Havia algo na maneira como ela disse, aplicativo fofo, que me dava arrepios, mas eu sorri educadamente. O elo de suprimentos está indo bem, na verdade. Acabamos de expandir para o mercado do Centro-Oeste. "Que charmoso", ela respondeu, já desviando sua atenção para a cozinha renovada de minha mãe. Durante todo o jantar, Valéria dominou a conversa com histórias sobre sua recente viagem a Paris, o novo iate de seu pai e o gala de caridade que ela ajudara a organizar e que havia arrecadado pouco mais de R$1 milhão. Meus pais penduravam-se em cada palavra dela, fazendo perguntas de acompanhamento e elogiando tudo, desde seu trabalho de caridade até sua escolha de vinho. Quando tentei compartilhar notícias sobre um grande cliente que acabávamos de fechar, minha mãe me interrompeu no meio da frase para perguntar a Valéria sobre sua pulseira de diamantes. Era como se eu tivesse me tornado ainda mais invisível aos olhos de minha família, agora que André havia trazido para casa alguém que representava tudo o que eles valorizavam: riqueza, status social e conexões. Depois do jantar, ajudei a tirar a mesa enquanto André, Valéria e meus pais se mudavam para a sala de estar para tomar café. Enquanto eu carregava a máquina de lavar louça, ouvi Valéria dizer: "O setor de tecnologia está tão volátil hoje em dia. Preocupo-me com as pessoas que colocam todos os ovos na mesma cesta." Houve uma pausa.
Então, ela acrescentou mais silenciosamente, especialmente quando não tem a educação ou o histórico adequado para isso. Senti minhas bochechas queimarem de raiva e vergonha, sabendo que estavam falando de mim, mas respirei fundo e me lembrei de que meu valor não era determinado pelas opiniões de Valéria ou pela aprovação de minha família. Nos meses seguintes, André e Valéria ficaram cada vez mais sérios. Eles foram destaque na seção de casais poderosos com menos de 30 anos, de uma revista de destaque no Rio, e meus pais não conseguiam parar de falar sobre como eles eram um casal incrível. Durante um telefonema, minha mãe sugeriu, não tão sutilmente, que eu poderia querer deixar André me apresentar alguns de seus colegas, já que eu não estava ficando mais jovem. Estou focada em expandir minha empresa agora, mãe, respondi. Namorar não é uma prioridade. Bem, nem todo mundo pode se casar com alguém como Valéria, ela suspirou, mas você poderia pelo menos tentar encontrar alguém adequado. Apesar dessas tensões, esforcei-me para manter um relacionamento com André. Ocasionalmente nos encontrávamos para almoçar quando eu estava no Rio, embora esses encontros incluíssem cada vez mais Valéria. Ela era agradável na minha frente, fazendo perguntas superficiais sobre meu negócio antes de direcionar a conversa de volta para o mundo dela. 6 meses depois de começarem a namorar, André pediu Valéria em casamento com um anel de diamante de 5 quilates durante um passeio de balão de ar quente sobre o interior de São Paulo. O noivado foi anunciado nas páginas sociais de um grande jornal carioca e meus pais imediatamente começaram a planejar o que prometia ser o casamento da estação. Fui convidada para a festa de noivado na propriedade da família Carvalho, uma mansão enorme em um bairro nobre do Rio, com jardins impecáveis e vista para o Pão de Açúcar. Sentindo-me deslocada entre os convidados ricos, encontrei um canto tranquilo na biblioteca para respirar. Foi então que ouvi André e Valéria conversando na sala adjacente. Sua irmã parece legal o suficiente, Valéria estava dizendo, sua voz pingando de insinceridade. Mas honestamente, André, ela é um pouco embaraçosa. Todo mundo aqui é alguém importante, e ela está administrando uma startup falida de um galpão reformado. Eu congelei, incapaz de me mover enquanto esperava que André me defendesse. Em vez disso, ouvi-o suspirar. Eu sei, amor. Ela sempre foi a decepção da família. Nossos pais tentaram o melhor com ela, mas ela simplesmente não tem o que é preciso para ter sucesso no mundo real. Ela é basicamente lixo comparado às pessoas com quem nos associamos, Valéria continuou. Quero dizer, olhe para a roupa dela esta noite. É como se ela nem tentasse. Vamos apenas manter o envolvimento dela no casamento no mínimo, André respondeu. Talvez possamos sentá-la no fundo com os primos distantes. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Todos esses anos eu havia me agarrado à crença de que no fundo André ainda se importava comigo. Que apesar de sua condescendência e do favoritismo de nossos pais, ele ainda era o irmão que me ensinara a andar de bicicleta e me defendera de valentões. Naquele momento, aquele último pedaço de ilusão foi estraçalhado. Saí da biblioteca e me juntei à festa. Meu rosto, uma máscara cuidadosa, escondia a dor por baixo. Pelo resto da noite, sorri e fiz pequenas conversas, contando os minutos até poder ir embora. Quando Valéria bateu a taça para anunciar que haviam marcado a data para a primavera seguinte, juntei-me aos aplausos, apesar de me sentir vazia por dentro. No voo de volta para o Rio no dia seguinte, tomei uma decisão. Eu iria ao casamento deles, porque era o que se esperava de mim, mas manteria limites mais fortes com minha família dali em diante. A aprovação deles era algo que eu nunca teria, e continuar a buscá-la estava apenas me causando dor. O que eu não sabia então era que o pior ainda estava por vir, e que o próprio casamento se tornaria o ponto de ruptura que acabaria por romper meu relacionamento com minha família para sempre. 6 meses após a festa de noivado, os preparativos do casamento estavam a todo vapor. Apesar de ser a única irmã de André, não fui convidada para ser madrinha. Valéria havia selecionado 5 de suas colegas de fraternidade e suas 2 primas. Não é nada pessoal, André explicou ao telefone. Valéria tem sua visão para a festa de casamento. E precisamos respeitar isso. Eu disse a mim mesma que não importava. Eu estava ocupada com o elo de suprimentos de qualquer forma, que havia recentemente garantido outra rodada de financiamento. Agora, estávamos operando em 6 estados e tínhamos uma equipe de 15 funcionários.
A empresa finalmente estava gerando um pequeno lucro, que eu estava reinvestindo nos esforços de expansão. 3 meses antes do casamento, recebi uma ligação estranha da minha mãe. Amara, precisamos discutir as despesas do casamento. Ela disse sem rodeios. Sobre o quê? Perguntei confusa. Eu já havia comprado meu vestido e reservado minhas passagens aéreas. Bem, como você sabe, os Carvalhos estão contribuindo significativamente, mas ainda há muitos custos que cabem a nós como família do noivo. Seu pai e eu usamos nossas economias de aposentadoria, mas ainda estamos com dificuldades. Um pressentimento me invadiu. Mãe, o que você está dizendo? Precisamos da sua ajuda, Amara. Usamos seu cartão de crédito para alguns dos depósitos. Sabemos que seu negócio está indo bem agora, e esta é uma ocasião familiar importante. Quase deixei meu telefone cair. Vocês fizeram o quê? Como vocês conseguiram as informações do meu cartão de crédito? Você deixou sua carteira em casa na sua última visita, ela disse de forma desdenhosa. Não é grande coisa. Somos família. E este é o casamento do seu irmão. Entrei na minha conta imediatamente e senti um nó no estômago. Havia despesas totalizando pouco mais de R$100 mil, todas para vários fornecedores de casamento. Um local luxuoso, um renomado buffet, uma florista de grife e muitos outros. Mãe, isso é insano! Vocês não podem simplesmente pegar meu cartão de crédito sem permissão e gastar R$100 mil. Não seja tão dramática, Amara. Ela respondeu friamente. André faria o mesmo por você. É isso que a família faz. Além disso, não é como se você não pudesse pagar agora que seu aplicativo está rendendo dinheiro. Fiquei sem palavras de raiva e descrença. Não apenas haviam roubado de mim, mas estavam agindo como se eu fosse obrigada a aceitar. Quero que vocês reembolsem todas as despesas imediatamente. Eu disse quando finalmente consegui falar. Isso não é um pedido, é roubo e é ilegal. Não consigo acreditar como você está sendo egoísta, minha mãe exclamou. Depois de tudo o que fizemos por você, este é o dia especial do seu irmão. O que exatamente vocês fizeram por mim? Retruquei. Eu me paguei a faculdade com bolsa de estudos, construí meu negócio sem nenhum apoio de vocês, e agora vocês roubam de mim e me chamam de egoísta. A conversa desandou a partir daí, com minha mãe eventualmente desligando na minha cara depois de me chamar de filha ingrata. Meu pai ligou 1 hora depois, seu tom mais razoável, mas sua mensagem era a mesma. Eu precisava assumir e cobrir essas despesas como parte do meu dever familiar. Entrei em contato com a administradora do meu cartão de crédito imediatamente para contestar as despesas. Mas como meus pais tinham acesso físico ao meu cartão e havia um relacionamento familiar, o processo se tornou complicado. Fui aconselhada a registrar um boletim de ocorrência, algo que eu ainda não estava pronta para fazer contra meus próprios pais. Na semana anterior ao casamento, as famílias se reuniram no Rio de Janeiro para vários eventos pré-casamento. Apesar de tudo, compareci ao jantar de ensaio em um restaurante sofisticado com vista para o Pão de Açúcar. Eu havia decidido confrontar meus pais e André pessoalmente após o casamento, esperando resolver a situação do cartão de crédito em particular. O jantar foi suntuoso, com 5 pratos e vinhos premium. O pai de Valéria fez um brinde elogiando André como o filho que nunca tive e expressando sua alegria em unir suas famílias. Meus pais brilharam de orgulho e eu sentei em silêncio, sentindo-me como uma estranha em meu próprio evento familiar. Depois do jantar, os convidados se misturaram na área do bar privativo do restaurante. Eu estava conversando com um dos amigos de faculdade de André quando Valéria se aproximou, claramente tendo tomado várias taças de champanhe. Amara, querida, ela disse autossuficiente para os convidados próximos ouvirem. Eu queria agradecer por sua generosa contribuição para o nosso dia especial. André me contou sobre seus pais usando seu cartão de crédito. Tão doce de sua parte ajudar. Meu rosto queimou de humilhação enquanto várias pessoas se viravam para nos olhar. Não foi exatamente assim que aconteceu, eu disse em voz baixa. O sorriso de Valéria se tornou frio. Não, porque eu ouvi que você tem feito um escândalo por causa disso. Sério, Amara. É deselegante ser tão mesquinha com o casamento do seu único irmão. Algo em mim se rompeu. Todos os anos de desprezo, de ser a decepção da família, de tentar e falhar em obter a aprovação deles, culminaram naquele momento.
Meus pais roubaram meu cartão de crédito e gastaram R$ 100.000 sem minha permissão. Eu disse claramente. Isso não é ser mesquinha. Isso é ter limites normais. Os olhos de Valéria se arregalaram em falsa preocupação. Ah, querida, o negócio do aplicativo não está indo tão bem quanto você finge? O dinheiro está apertado? Poderíamos ter te sentado na mesa de graça se soubéssemos. Meu negócio está indo bem, eu respondi, lutando para manter a compostura. Isso é sobre respeito e decência básica, conceitos que vocês claramente não entendem. Como você ousa falar com minha noiva dessa forma? A voz de André veio por trás de mim. Ele se aproximara sem que eu percebesse e claramente havia ouvido o final da nossa conversa. Virei-me para encará-lo. André, ela está me humilhando deliberadamente em público, e você e nossos pais não tinham o direito de usar meu cartão de crédito sem permissão. Achamos que você gostaria de contribuir, ele disse de forma desdenhosa, mas aparentemente você é muito egoísta para ajudar sua própria família. Isso não é sobre ajudar a família, eu disse, minha voz aumentando apesar dos meus esforços para manter a calma. Isso é sobre vocês se sentirem no direito de tirar o que quiserem de mim, sem dar nada em troca. Nada em troca? André riu amargamente. Nós te demos tudo. Um lar estável, oportunidades, conexões. Não, André, você teve essas coisas. Eu tive que assistir de lado, enquanto me diziam que eu nunca era boa o suficiente. Vários convidados estavam observando abertamente agora, e Valéria parecia estar gostando do espetáculo. Eu te disse que ela era lixo, ela sussurrou para André. Nenhuma classe, fazendo uma cena no nosso jantar de ensaio. Foi então que cometi o erro de revelar o que havia ouvido na festa de noivado. Eu ouvi vocês dois naquela noite, sabe, na biblioteca da casa dos seus pais. Eu ouvi você me chamar de lixo e de decepção. Eu ouvi André concordar com você. O rosto de André se contorceu de raiva. Você estava nos espionando. Eu não estava espionando. Eu estava na sala ao lado e vocês não estavam exatamente sussurrando. O que aconteceu em seguida ocorreu tão rapidamente que eu mal tive tempo de reagir. O rosto de André ficou vermelho, e antes que eu soubesse o que estava acontecendo, seu punho atingiu minha bochecha, me fazendo cambalear para trás contra uma mesa de coquetel. A sala ficou em silêncio. Toquei meu rosto em choque, sentindo a pontada onde seus nós dos dedos haviam feito contato. Um pequeno fio de sangue escorria do canto da minha boca. Saia, André disse, sua voz baixa e perigosa. Saia e não volte. Você não é bem-vinda no meu casamento ou na minha vida, nunca mais. Ninguém se moveu para me ajudar ou para condenar a ação de André. Nem meus pais, que ficaram paralisados a poucos metros de distância. Nem nenhum dos convidados que testemunharam a agressão. Valéria parecia quase satisfeita, passando o braço pelo de André como se para apoiá-lo naquele momento difícil. Peguei minha bolsa e saí do restaurante, com as lágrimas embaçando minha visão. Lá fora, chamei um táxi e voltei para o meu hotel, onde arrumei minhas coisas com as mãos tremendo. Peguei o primeiro voo de volta para o Rio na manhã seguinte. O casamento aconteceu como planejado 2 dias depois, sem mim. Minha administradora de cartão de crédito eventualmente resolveu a maioria das despesas contestadas, embora o processo tenha levado meses e temporariamente prejudicado meu score de crédito. Nunca recebi um pedido de desculpas de meus pais ou de André. Na verdade, não tive notícias de nenhum deles por muito tempo. Aquela noite mudou tudo. A agressão física foi a linha final cruzada. Mas, na verdade, o relacionamento havia sido quebrado muito antes do punho de André atingir meu rosto. Enquanto voltava para casa naquela manhã, fiz uma promessa a mim mesma. Construiria uma vida tão plena e rica que a ausência deles não seria nada mais do que uma nota de rodapé na minha história. Os primeiros meses após o incidente do casamento foram alguns dos mais sombrios da minha vida. Eu me joguei no trabalho para evitar processar a dor, muitas vezes ficando no escritório até as primeiras horas da manhã. Minha equipe notou a mudança em mim, as olheiras sob meus olhos. Meu temperamento mais curto, mas eu desviava suas preocupações com conversas sobre metas de expansão e oportunidades de mercado. Roberto foi o único em quem confiei. Nos encontramos para um café em uma tarde chuvosa, e eu finalmente desabei, contando a ele tudo o que havia acontecido com minha família. Ele ouviu sem interrupções, sua expressão ficando cada vez mais preocupada.
Amara, ele disse quando terminei. O que eles fizeram foi abusivo, tanto financeira quanto emocionalmente, e seu irmão a agrediu fisicamente. Você já pensou em conversar com um terapeuta sobre isso? Eu não tinha pensado, mas sua sugestão fazia sentido. No dia seguinte, encontrei uma terapeuta especializada em trauma familiar, a doutora Sofia Mendes. Nossas sessões semanais se tornaram uma âncora enquanto eu navegava pelas emoções complexas de luto, raiva e libertação que vieram com o rompimento de laços com minha família. O afastamento familiar é mais comum do que as pessoas percebem. A doutora Mendes me disse durante uma sessão, e às vezes é a escolha mais saudável quando o relacionamento é consistentemente prejudicial. Enquanto isso, o elo de suprimentos estava crescendo além da minha visão inicial. O que havia começado como uma ferramenta para pequenas empresas gerenciarem o estoque havia evoluído para uma plataforma abrangente que facilitava cadeias de suprimentos inteiras. Conseguimos um grande investimento de uma empresa de capital de risco que nos permitiu contratar mais desenvolvedores e expandir nossos esforços de marketing. Mudei-me para um escritório maior no centro do Rio de Janeiro e contratei uma diretora de operações, Raquel Fernandes, que tinha experiência em escalar startups de tecnologia. Com Raquel gerenciando as operações do dia a dia, eu podia me concentrar no crescimento estratégico e no desenvolvimento de produtos. No final daquele ano, tínhamos usuários em 15 estados e estávamos começando a atrair a atenção de publicações do setor. Uma dessas publicações, Inovador Tech, estava fazendo uma matéria sobre mulheres fundadoras no espaço de tecnologia da cadeia de suprimentos. Eles enviaram um jornalista chamado Bruno Vasconcelos para me entrevistar. Bruno era atencioso e fazia perguntas perspicazes sobre os desafios que eu havia superado na construção do elo de suprimentos. O que estava agendado como uma entrevista de 1 hora se estendeu para 3 e terminou com Bruno perguntando se eu estaria interessada em continuar nossa conversa durante o jantar. Nosso primeiro encontro foi em um pequeno restaurante italiano em Botafogo. Bruno era diferente de todos os que eu havia namorado antes, genuinamente interessado em meus pensamentos e experiências, sem nenhuma agenda oculta. Ele era um jornalista de tecnologia com formação em engenharia, inteligente e compassivo, com um senso de humor seco que me fez rir pela primeira vez em meses. Minha situação familiar é complicada, eu o avisei em nosso terceiro encontro, no sentido de que eu não falo mais com nenhum deles. Família não é apenas sobre sangue, ele respondeu. É sobre quem aparece para você, quem respeita seus limites, quem celebra seus sucessos, sem torná-los sobre si mesmos. No ano seguinte, Bruno e eu construímos um relacionamento baseado em respeito mútuo e afeto genuíno. Ele entendia minha dedicação à minha empresa e nunca me fez sentir culpada por trabalhar até tarde ou viajar a negócios. Por sua vez, apoiei sua carreira quando ele recebeu uma oferta para uma posição como editor de tecnologia em uma grande publicação digital. Com o elo de suprimentos prosperando e minha vida pessoal mais estável, comecei a pensar em criar um lar mais permanente para mim. O Rio de Janeiro havia sido bom para mim, mas eu me sentia atraída pela ideia de um novo começo em algum lugar diferente. Durante uma viagem de negócios a Santa Catarina, apaixonei-me pela costa sul de Florianópolis. Havia algo curativo no horizonte infinito do Oceano Atlântico, no som rítmico das ondas contra a costa. Quando uma propriedade foi colocada no mercado em Guarda do Embaú, uma bela casa de frente para o mar, empoleirada em um penhasco com vistas panorâmicas, soube imediatamente que era onde eu queria estar. A casa era cara, mais de 4 milhões de reais, mas o elo de suprimentos me havia enriquecido além do que eu jamais imaginara. Comprei-a à vista e contratei um designer de interiores para criar espaços que parecessem luxuosos e confortáveis. Bruno apoiou minha decisão de me mudar e mantivemos nosso relacionamento à distância por vários meses antes que ele pudesse se transferir para o escritório de sua publicação em Florianópolis. Não nos mudamos oficialmente para morar juntos, Bruno mantendo seu próprio apartamento na cidade, mas ele passava a maioria dos fins de semana comigo em Guarda do Embaú. Em Santa Catarina, construí uma nova rede de apoio. Ingressei em um fórum de líderes empresariais e fiz amizade com outros empreendedores de tecnologia.
Comecei a praticar yoga na praia e trilhas, atividades que me ajudavam a me sentir enraizada e conectada ao meu novo lar. Roberto visitava várias vezes por ano, orgulhoso de quão longe eu havia chegado da estudante universitária nervosa que ele havia mentorado pela primeira vez. Raquel continuou a administrar o escritório do Rio de Janeiro brilhantemente, enquanto eu estabelecia um escritório satélite menor em Florianópolis. O elo de suprimentos expandiu-se internacionalmente, com usuários no Canadá, Reino Unido e Austrália. Desenvolvemos um aplicativo móvel que permitia aos proprietários de empresas gerenciar seu estoque de qualquer lugar, o que abriu mercados inteiramente novos. 4 anos após o incidente do casamento, o elo de suprimentos foi avaliado em mais de 200 milhões de reais. Fui destaque na lista da Forbes, 40 com menos de 40, e convidada para falar em conferências de tecnologia em todo o mundo. A mulher assustada e ferida que havia fugido do Rio de Janeiro em lágrimas havia se transformado em uma empreendedora confiante e bem-sucedida, com uma vida construída inteiramente em seus próprios termos. Ocasionalmente, notícias de minha família chegavam a mim através de conexões em comum. André e Valéria haviam se mudado para uma casa maior em um subúrbio exclusivo do Rio. Meus pais haviam se aposentado precocemente, parcialmente financiados por investimentos que André os havia guiado. Todos eles ainda se moviam nos mesmos círculos sociais, comparecendo a galas de caridade e eventos de clubes de campo. Suas vidas inalteradas, exceto pela minha ausência. Às vezes eu me perguntava se eles alguma vez pensaram em mim, se alguma vez se arrependeram de suas ações ou sentiram falta da minha presença. Mas essas perguntas se tornaram menos frequentes e menos dolorosas com o tempo. Eu havia criado uma família por escolha. Bruno, que me amava exatamente por quem eu era. Roberto, que havia acreditado em mim quando ninguém mais o fez. Raquel e minha equipe no elo de suprimentos, que trabalharam ao meu lado para construir algo significativo, e os amigos que apareciam para aniversários e celebrações, que ligavam para verificar como eu estava quando eu viajava, que se importavam com meu bem-estar sem condições. 6 anos depois de deixar o Rio de Janeiro, Bruno me pediu em casamento durante uma caminhada ao pôr do sol na praia abaixo da nossa casa. Nós nos casamos em uma pequena cerimônia na mesma praia, cercados apenas por nossos amigos mais próximos. Roberto me levou ao altar e Raquel foi minha madrinha. Não houve complicações familiares, nem drama, apenas uma celebração de amor e conexão. No ano seguinte, demos as boas-vindas à nossa filha, Lírio, em homenagem à avó de Bruno. Segurando-a em meus braços pela primeira vez, fiz uma promessa silenciosa de que ela sempre saberia que seu valor não estava ligado a conquistas ou comparações. Ela seria amada incondicionalmente, exatamente como era. A vida se estabeleceu em um belo ritmo. O elo de suprimentos continuou a prosperar, embora eu tenha me afastado das operações diárias para focar na direção estratégica e passar mais tempo com minha família. Bruno havia publicado seu primeiro livro sobre o futuro da tecnologia e estava trabalhando em um segundo. Nosso lar à beira-mar era preenchido com risadas, amor e o tipo de paz que eu nunca havia conhecido crescendo. E então, 10 anos depois de ter visto qualquer membro da minha família pela última vez, meu sistema de segurança me alertou sobre visitantes no portão. No monitor, vi 2 pessoas que nunca esperei ver novamente. André e Valéria, parecendo muito diferentes da última vez que os havia visto. Era uma manhã fresca de sábado em novembro. Bruno havia levado Lírio, de 4 anos, para sua aula de natação, e eu estava desfrutando de um raro momento de tranquilidade no terraço com uma xícara de café e os últimos relatórios trimestrais do elo de suprimentos. A vista do Oceano Atlântico se estendia diante de mim, com as ondas quebrando contra as rochas abaixo. Essa cena pacífica foi interrompida pelo toque do sistema de segurança. Verifiquei o monitor e senti meu coração pular uma batida. Parados no meu portão, olhando diretamente para a câmera, estavam André e Valéria. Quase não os reconheci a princípio. Não havia mais o cabelo perfeitamente arrumado e as roupas de grife de Valéria. Em vez disso, ela vestia jeans e um suéter simples, com o cabelo preso em um rabo de cavalo comum. André, antes impecavelmente arrumado em terno sob medida, usava calças caqui e uma camisa social amassada.
Ambos pareciam cansados, com olheiras e expressões tensas. Por um momento, considerei ignorá-los. Eu poderia fingir que não estava em casa, esperar que eles fossem embora e continuar minha vida como se essa interrupção nunca tivesse ocorrido. Mas a curiosidade se misturou com uma estranha sensação de inevitabilidade. Talvez esse confronto estivesse sendo preparado há 10 anos. Apoiei meu café e segui para o portão da frente. Ao me aproximar, vi suas expressões mudarem de ansiedade para alívio ao me verem. Atrás deles, na rua, havia um sedã modesto com bagagem empilhada no banco de trás, muito diferente dos veículos de luxo que eles dirigiam antes. "Amara", disse André, enquanto eu parava a poucos metros do portão, mantendo a barreira entre nós. "Você está bem? O que vocês estão fazendo aqui?" Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. "Como vocês sequer me encontraram?" Valéria se adiantou. "Sua empresa foi destaque na Exame no mês passado. Mencionaram que você morava em Guarda do Embaú. Perguntamos por aí até encontrar seu endereço." "Isso não explica por que vocês estão aqui", eu disse. "Já se passaram 10 anos. 10 anos desde que você me agrediu e me disse para sair da sua vida." André teve a decência de parecer envergonhado. "Eu sei, e não tenho o direito de estar aqui, mas não sabíamos para onde mais ir." "O que aconteceu?" Perguntei, embora parte de mim já suspeitasse da resposta. "Tudo desmoronou", ele disse, passando a mão pelos cabelos, que agora notei estarem salpicados de grisalhos, apesar de ele ter apenas 44 anos. A empresa para a qual eu trabalhava estava envolvida em alguns investimentos questionáveis. Quando tudo veio à tona, perdi meu emprego. Então o mercado quebrou e perdemos a maior parte de nossas economias. Tivemos que vender a casa. Valéria acrescentou, sua voz antes arrogante, agora abafada. "E depois o apartamento também. Temos ficado com amigos, mas esgotamos nossa hospitalidade em todos os lugares." "E a mãe e o pai?" perguntei. André olhou para o chão. Eles também perderam quase tudo. Haviam seguido meu conselho de investimento, colocado tudo nos mesmos fundos que eu estava gerenciando. Estão morando em um pequeno apartamento no interior, mal se virando com o que restou de sua aposentadoria. Um silêncio pesado pairou entre nós. Estudei seus rostos, procurando por qualquer sinal das pessoas arrogantes e cruéis que me haviam desprezado por tantos anos. O que vi, em vez disso, foram 2 indivíduos quebrados, humilhados por circunstâncias para as quais nunca haviam se preparado. "Amara, precisamos de um lugar para ficar", André finalmente disse. "Apenas temporariamente, até conseguirmos nos reerguer. Tenho algumas perspectivas de emprego. Mas nada definido ainda. E Valéria está tentando encontrar trabalho, mas sem diploma ou experiência. Vocês querem morar comigo?" Afirmei categoricamente. A absurdidade da situação não me passou despercebida depois de tudo o que aconteceu. Valéria assentiu, com lágrimas nos olhos. "Não pediríamos se tivéssemos outra opção. Não temos literalmente para onde ir." "Seus pais fizeram isso comigo", eu os lembrei. "Eles me roubaram para pagar o casamento de vocês. E você?" Olhei diretamente para André. "Você me deu um soco no rosto quando ousei me defender. Você me chamou de lixo." Virei-me para Valéria. "Vocês 2 o fizeram. E agora vocês querem minha ajuda. Eu sei que não merecemos", André disse baixinho. "Mas somos família, Amara. Apesar de tudo, família." Repeti a palavra, sentindo-a amarga na minha língua. "Vocês não me consideraram família quando estavam prosperando. Eu era o embaraço, a decepção. Lembrem-se, eu era lixo comparada às pessoas com quem vocês se associavam." Ambos recuaram com minhas palavras, reconhecendo-as como suas de anos atrás. "Eu estava errada", Valéria disse, sua voz mal audível. "Nós 2 estávamos. A forma como te tratamos foi imperdoável." "Sim, foi", concordei. "E um pedido de desculpas 10 anos depois, apenas quando vocês precisam de algo de mim, não parece exatamente genuíno." André se aproximou do portão. "Eu entendo sua raiva. Eu entendo. Mas, por favor, Amara, estamos desesperados. Podemos ajudar em casa, cuidar da manutenção. O que você precisar. Ficaremos fora do seu caminho. Seria apenas até conseguirmos economizar o suficiente para um depósito de segurança em um apartamento." Olhei para eles. Realmente olhei para eles, absorvendo o desespero em seus olhos,
a postura curvada de seus ombros, a bagagem em seu carro que continha tudo o que lhes restava no mundo. E pensei na minha vida agora, no sucesso que havia construído, na família que havia criado, na paz que havia encontrado. Por um breve momento, considerei como seria tê-los morando em minha casa. A tensão no café da manhã, as explicações para Lírio sobre quem eram essas pessoas, as inevitáveis comparações e julgamentos que rastejariam de volta para minha vida. E, além disso, a mensagem que enviaria de que as pessoas poderiam me tratar terrivelmente sem consequências. Desde que pedissem desculpas quando fosse conveniente para elas. Percebi então que estava em uma encruzilhada. A decisão que eu tomasse naquele momento definiria não apenas meu relacionamento com André e Valéria, mas o exemplo que eu daria à minha filha sobre autorrespeito e limites. Preciso de um tempo para pensar, eu disse finalmente. Esperem aqui. Voltei para casa, minha mente correndo com emoções conflitantes. Ao chegar ao terraço, vi o carro de Bruno entrando na garagem, voltando da aula de natação de Lírio. Esperei que eles se juntassem a mim, observando minha filha correr pelo caminho, o cabelo molhado pingando em seu maiô rosa, o rosto iluminado de excitação. Mamãe, hoje eu fiquei 10 segundos debaixo d'água, ela exclamou, envolvendo os braços em minhas pernas. Isso é incrível, querida, eu disse, alisando seu cabelo úmido. Tenho muito orgulho de você. Bruno se aproximou mais lentamente. Sua expressão questionadora ao notar meu estado distraído. Está tudo bem? Respirei fundo. André e Valéria estão no portão. Eles querem morar conosco. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Seu irmão, o que te bateu? Assenti e expliquei brevemente a situação deles enquanto Lírio brincava com seus brinquedos no terraço. Bruno ouviu sem interromper, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. O que você quer fazer? Ele perguntou quando eu terminei. É sua decisão, e eu apoiarei o que você escolher. Mas lembre-se do que a doutora Mendes sempre disse sobre limites. Pensei naquelas sessões de terapia, no trabalho árduo que fiz para me curar do tratamento da minha família. Pensei na vida que havia construído, livre do julgamento e do amor condicional deles. E pensei no que eu gostaria que Lírio fizesse se ela estivesse em uma situação semelhante. Com uma clareza repentina, eu soube qual tinha que ser minha resposta. Voltei para o portão, onde André e Valéria esperavam ansiosamente. Permaneci diante deles, sentindo uma estranha calma. A brisa do oceano agitava meus cabelos enquanto eu olhava para aquelas duas pessoas que um dia haviam exercido tanto poder sobre o meu bem-estar emocional. Agora, estavam diante de mim, humilhados pelas circunstâncias, buscando a ajuda que um dia julgaram indigna de oferecer. Pensei sobre o pedido de vocês. Eu disse, minha voz firme e clara, e decidi que vocês não podem morar conosco. Os rostos deles caíram, decepção e medo os invadindo. André abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão para impedi-lo. Por favor, deixe-me terminar. Não digo isso por despeito ou vingança. Não odeio mais nenhum de vocês. Esse tipo de raiva é exaustivo de carregar, e eu a deixei ir há anos pela minha própria paz. Respirei fundo antes de continuar. Mas não posso recebê-los em minha casa. O relacionamento que tínhamos era profundamente doentio. Vocês dois, juntamente com nossos pais, consistentemente me minaram, menosprezaram minhas conquistas e finalmente me roubaram e me agrediram fisicamente quando eu me defendi. Sabemos que estávamos errados, Valéria disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mudamos agora, Amara. A vida nos humilhou. Talvez vocês tenham mudado, eu reconheci, e espero que seja verdade. Mas um pedido de desculpas oferecido apenas quando vocês precisam de algo de mim não demonstra remorso ou crescimento genuíno. Demonstra desespero. A expressão de André endureceu. Então é isso. Você vai virar as costas para a família quando precisarmos de ajuda. Depois de todas as vantagens que você teve. Não pude deixar de rir da absurdidade da sua declaração. Vantagens? André. Construí tudo o que tenho sem nenhuma ajuda da nossa família. Na verdade, tive sucesso apesar da mensagem constante de que eu não era boa o suficiente. E quanto a virar as costas para a família, você fez isso comigo 10 anos atrás com seu punho. Vi a vergonha relampejar em seu rosto, rapidamente substituída pela raiva. Você sempre foi egoísta, ele murmurou. Estabelecer limites não é egoísmo.
Eu respondi calmamente. É necessário para relacionamentos saudáveis. Algo que tive que aprender da maneira difícil. Desbloqueei meu telefone e abri um documento que havia preparado enquanto estava na casa. Não vou deixá-lo sem nada. Aqui estão as informações de contato para 3 hotéis de longa estadia na área que oferecem tarifas semanais. Paguei por 2 semanas em qualquer um desses lugares, o que deve lhes dar tempo para descobrirem seus próximos passos. Enviei as informações para o telefone de André, que vibrou em seu bolso. Também incluí as informações de contato para o Centro de Desenvolvimento de Mão de Obra local. Eles oferecem serviços de colocação de emprego e assistência com currículos. E há informações sobre programas de assistência aluguel no município. Valéria olhou para cima, confusão evidente em seu rosto manchado de lágrimas. Por que você nos ajudaria, afinal, depois de tudo o que fizemos? Porque escolho ser melhor do que o tratamento que recebi, eu disse simplesmente. Não vou trazê-los para minha casa e correr o risco de expor minha família às mesmas dinâmicas tóxicas em que cresci. Mas posso oferecer assistência prática que os ajude a seguir em frente por conta própria. André parecia dividido entre gratidão e um ressentimento persistente. Sua filha, ele disse depois de um momento. Você pelo menos nos deixaria conhecê-la? Ela é nossa sobrinha, afinal. Eu balancei a cabeça. Não agora. Talvez um dia, se vocês demonstrarem uma mudança real ao longo do tempo. Mas esse relacionamento precisaria ser construído em conexão genuína, não em obrigação ou culpa. Como vamos provar que mudamos se você não nos der uma chance? André exigiu. Respeitando os limites que estou estabelecendo agora, eu respondi, compreendendo que a confiança, uma vez quebrada, leva mais do que uma única conversa para ser reconstruída, construindo suas vidas independentemente e se aproximando de mim como iguais, não como pessoas que precisam ser resgatadas. Pude ver que estavam decepcionados, talvez até com raiva, mas também havia um vislumbre de compreensão em seus olhos. Eles sabiam, no fundo, que não tinham o direito de esperar mais de mim. A oferta do hotel e dos recursos está de pé, eu disse. O resto depende de vocês. Valéria assentiu lentamente. Obrigada por isso. É mais do que merecemos. Todo mundo merece compaixão básica, eu disse. Mas nem todo mundo merece acesso irrestrito às nossas vidas. Isso tem que ser conquistado através de respeito e cuidado consistentes. André permaneceu em silêncio. Seu orgulho claramente ferido. Finalmente, ele disse. Aceitaremos a oferta do hotel. E me desculpe, Amara, por tudo. Não apenas porque precisamos de ajuda agora, mas porque vejo agora o quão errado eu estava. Foi preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Espero que você queira dizer isso, eu disse. Mais por você do que por mim. Eu te perdoei anos atrás. Não porque você merecesse, mas porque eu merecia paz. Com isso, fechei o portão, tranquei-o e voltei para minha casa, onde Bruno e Lírio esperavam no terraço. Bruno me abraçou enquanto víamos André e Valéria entrarem no carro e irem embora. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Sim, eu disse, e quis dizer isso. Pela primeira vez na minha vida, sinto-me completamente em paz com minha situação familiar. Não porque esteja resolvida, mas porque sei que meu valor não depende da validação deles. Naquela noite, depois que Lírio estava na cama, liguei para Roberto para contar o que havia acontecido. Ele ouviu pensativo enquanto eu narrava o encontro. Você fez a coisa certa, ele disse quando terminei. A verdadeira cura não significa deixar pessoas que te machucaram voltar para sua vida incondicionalmente. Significa fazer escolhas a partir de um lugar de força, em vez de medo ou obrigação. Fico pensando no que eu gostaria que Lírio fizesse se ela estivesse em minha posição, eu disse a ele. E eu gostaria que ela protegesse sua paz, que entendesse que o amor nunca deve exigir que ela sacrifique seu bem-estar ou dignidade. Enquanto o sol se punha sobre o Atlântico, sentei-me sozinha na praia abaixo de nossa casa, observando as ondas quebrando na costa. O oceano havia sido meu companheiro constante nestes últimos anos, sua imensidão me lembrando que meus problemas eram apenas uma pequena parte de um mundo muito maior. Sua constância me ensinara que, como as marés, a vida se move em ciclos de desafio e paz. A maior lição que aprendi através de tudo foi esta. Família não é definida por sangue, mas por ações. É construída sobre respeito mútuo, apoio consistente e aceitação incondicional.
As pessoas que realmente merecem um lugar em nossas vidas são aquelas que nos valorizam exatamente por quem somos, não pelo que podemos fazer por elas ou como as fazemos parecer para os outros. Estabelecer limites não é punir aqueles que nos machucaram, é criar espaço para relacionamentos que nos nutrem, em vez de nos esgotar. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por nós mesmos e pelos outros é dizer não a dinâmicas que não nos servem mais. Minha jornada, da decepção familiar a uma mulher firmemente em seu próprio poder, não havia sido fácil. Houve momentos de dúvida, de solidão, de me perguntar se estava fazendo as escolhas certas. Mas sentada ali na praia, com o lar que havia construído atrás de mim e a família que havia escolhido acima de mim no terraço, eu sabia com absoluta certeza que havia criado exatamente a vida que eu deveria viver. Enquanto observava a última luz desaparecer do céu, sentia a gratidão me invadir. Gratidão pelos desafios que me forçaram a encontrar minha força. Gratidão pelas pessoas que viram meu valor quando minha família não pôde. E sim, até gratidão por André e Valéria, cuja rejeição acabou me libertando para me tornar a pessoa que eu sempre deveria ser. Você já teve que estabelecer um limite difícil com membros da família que te machucaram? Como você encontrou a força para se manter firme quando eles precisavam de algo de você? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no meu canal para mais experiências de vida autênticas. Lembre-se, seu valor não é determinado por aqueles que falharam em vê-lo, mas por sua coragem de honrar a si mesma, apesar da cegueira deles. Obrigada por assistir e desejo a você a força para criar os limites que você merece em sua própria vida.